E toda terça-feira teremos a participação do advogado trabalhista, Dr. João Verturola, que já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. E a gente continua respondendo a sua pergunta aí de casa. Olha, a primeira questão é sobre INSS, doutor. É do Reginaldo do Jardim Hipódromo. E uma problemática frequente, viu? Ele está afastado do INSS há 2 meses e tem recebido 91% do salário. O salário dele é de R$ 1.048 e vai receber R$ 916. Ele quer saber se este cálculo está correto. Olha, está correto, viu? E você deve observar, todos devem observar, que o INSS faz uma média, né? Por acaso ele está recebendo um pouco menos. Existem casos, viu, Reginaldo, que as pessoas trabalham numa empresa ganhando bem, saem de lá, entram numa outra ganhando um pouco menos e se afastam e acaba ganhando mais do que se estivesse trabalhando. Por quê? Porque o INSS considera não aquilo que ele ganha na empresa, considera a média dos salários que ele tem recebido ao longo dos anos. Ah, então é uma análise. Essa parte aí de receber mais um pouquinho seria bom, né? Não é o caso alguns dele. Casos é mais. Então tá certo, doutor. Está certo, está certo. Olha, tem outra pergunta aqui, é da Eugênia do São Judas. Faz 2 anos que se aposentou, porém ainda não recebeu o salário de todo mês e nem o atrasado. Como deve proceder? Olha, o atrasado demora um pouco mais, mas precisa urgentemente começar a receber, né? Então, procura o INSS, se informa, alguma coisa aconteceu que não veio ainda o pagamento. Vindo o primeiro mês, daí sim, vê se os meses anteriores e isso recebe depois. A gente sabe que muitos salários atrasam mesmo. Existe uma média disso, doutor? Ah, não é para atrasar, o quê? 45 dias, mais do que isso não. Agora vamos ver a pergunta da Eva, ela que é do Mãe Preta e trabalha registrada. Ela foi ao médico e levou declaração, como a gente está acompanhando aqui, porém a empresa não aceitou. O que a Eva deve fazer, doutor? Olha, o correto é levar um atestado, né? Ela foi ao médico e levou uma declaração. Será que o médico entendeu que ela não estava impossibilitada de trabalhar? Né? Às vezes dá uma declaração que vale apenas para o período em que esteve lá, até chegar lá, o período que esteve até retornar ao serviço. Né? Não é um atestado de afastamento, precisa observar bem isso. Vai ao médico de manhã e o médico dá simplesmente a declaração. O que você faz depois do almoço? Vai trabalhar, porque o atestado não vai valer para o dia todo. Se ela não fez isso, então foi como é normal aí a empresa não aceitar, né? Correto. Olha, seguindo aqui com as perguntas, você também pode participar com a gente. A última pergunta é da Vânia, do Parque das Indústrias. Ela diz que tem 4 filhos, trabalha em uma empresa e quer saber quantos atestados de acompanhamento ela tem direito. Olha, sempre que for necessário. Não existe um limite, viu? Porque a criança é menor, pequena, né? Então a criança pequena, ela tem que ser acompanhada pela mãe no médico e o médico vai dar o atestado e não existe limite para isso. É claro que se for um número muito excessivo, talvez o médico tenha que ver aí uma questão de afastamento para ela pelo INSS, mas não existe limite de atestado não. Ok, doutora, eu quero agradecer a sua participação. Semana que vem o senhor é de volta aqui com a gente toda terça-feira. Muito obrigada. Até lá. Uma ótima tarde. Olha, vamos ver a próxima. Vamos falar agora de um assunto aqui muito bom para Rio Claro, que é sobre o Jardim Público, que é oficialmente patrimônio histórico do estado de São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Leonardo Alves. Exatamente isso, Janaína. Boa tarde a todos. A partir de agora, então, o Jardim Público de Rio Claro se torna patrimônio histórico de todo o estado de São Paulo, isso depois da decisão tomada pelo Condefat. Com essa mudança, então, fica decidido que qualquer tipo de obra aqui no local que descaracterize o Jardim Público está terminantemente proibida. E também qualquer tipo de ação aqui no local, qualquer tipo de obra, de mudança, restauração, deve ser previamente autorizada pelo Condefat, que é o órgão responsável. E olha, pelas imagens que nós estamos vendo agora, fica confirmado e a gente entende então o porquê dessa decisão. O Jardim Público engloba as praças 15 de Novembro e também a Tenente Otoniel Max Teixeira, onde Siqueira Campos iniciou em 1886 o ajardinamento do antigo Lago da Matriz. Como poucos exemplares em todo o estado, a praça possui paisagismo que evoluiu com a formação de um subbosque, onde há interação entre vários tipos de árvores, monumentos e obras de arte, entre elas o Anjo da Concórdia. E também aqui a Fonte do Índio foi completamente restaurada e já está novamente em funcionamento. O Jardim Público fica entre as ruas 3 e 4 e entre as avenidas 2 e 3, bem no centro da cidade. Vale a pena então a gente cuidar e zelar por este patrimônio que, além de Rio Claro, agora também é de todo o estado. Sou Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias.
E a exposição Metamorfose da artista plástica Damares Rampim é a dica cultural de hoje. A mostra reúne 45 trabalhos em várias técnicas, realizados por meio de estudos da obra e grandes mestres e alguns inspirados em fotografia e na vida cotidiana. A artista apresenta um pouco de tudo que já produziu, passando pelo acadêmico e moderno, chegando ao contemporâneo por meio da pintura de objetos, com as séries cadeiras, sapatos e vestidos, nas quais a proposta é estimular a reflexão do visitante. A exposição faz parte das ações de incentivo à cultura desenvolvidas pelo Shopping Rio Claro e pode ser conferida até o dia 30 de agosto. E em Araras, 66 obras foram selecionadas para mais um salão de artes plásticas na modalidade contemporânea. Ao todo, foram enviadas 122 obras inscritas por artistas de 24 cidades e 5 estados. A abertura e premiação do salão acontecem no dia 30 deste mês no Centro Cultural Leni de Oliveira Zurita, às 20 horas. A exposição poderá ser visitada até 14 de setembro com entrada franca. Todas as obras selecionadas também podem ser conferidas no site araras.sp.gov.br. E agora, para falar de esporte, eu recebo aqui no estúdio Rafael Pierobon. Rafael, boa tarde para você. Já vamos começar falando aí das eleições do Velo Clube, né? Como que foi? Isso mesmo. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. Olha, ganhou a única chapa inscrita. O atual presidente, o Adalberto Borges, o Betinho, foi reeleito, até porque não havia nenhuma chapa de oposição. Aí a gente vai ver como é que ficou nessa chapa. Ontem à noite, o Estádio Benitão recebeu lá 10 dos 19 conselheiros que tinham direito a voto e foram aí convocados para as eleições. Mas apenas 10 deles compareceram. Vamos ver então como é que fica a diretoria executiva do Velo agora. A gente tem aqui a imagem de como é que fica. Olha só, o presidente Adalberto Borges, o Betinho, novamente reeleito. Primeiro vice, Eduardo Roberto Secchini. O segundo vice é o Rubens Santana. Terceiro vice-presidente é o José Pedro Caraça, primeiro secretário Edson Aparecido Martins, segundo secretário Maurício Pereira Lima, primeiro tesoureiro Sérgio Zani e o segundo tesoureiro o Vanderlei Roberto Godoy. E agora reeleito, o Betinho já tem compromisso agendado para amanhã, às 11 horas da manhã, lá em São Paulo, onde ele vai participar na sede da Federação Paulista, Janaína, com o secretário de Esportes, Reginaldo Breda. O objetivo dessa reunião é analisar duas situações. Primeiro, de Rio Claro ser uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês de janeiro, o Estádio Benitão seria uma dessas sedes. E a outra questão que Betinho e Reginaldo Breda devem tratar na Federação Paulista é com relação à capacidade de estádios para a Série A2 do ano que vem. Além de tudo isso, Rafael, quais as expectativas aí com essa nova formação aí? Olha, a expectativa é principalmente do Campeonato Paulista da Série A2 e ver se o Betinho vai conseguir uma parceria para a equipe do Velo, um investidor, porque a gente sabe, sem dinheiro não tem como fazer futebol, então é o que todo mundo está nessa expectativa. Tem que ter investimento, não é mesmo? Tem que ter investimento, tem que ter alguém de fora aí que venha botar grana na equipe do Velo Clube. Bom, Rafael, vamos falar então agora de basquete. O Rio Claro só folgou no domingo e ontem já voltou aos treinamentos após a vitória de sábado, é isso mesmo? Isso mesmo, uma vitória importante contra a equipe de Sorocaba. Como de praxe, o time aí folgou no domingo e ontem pela manhã, mas à tarde já estava todo mundo lá com o Marcelo Tamião, visando agora enfrentar o lanterna do grupo. A meta era ficar entre os 4 primeiros do grupo, mas por enquanto o Rio Claro Basquete está indo além. Com 3 vitórias em 4 jogos do Campeonato Paulista, o time é um dos líderes da chave. A gente sabia que ia ser bastante difícil lá em Sorocaba, tanto que Sorocaba já havia vencido o Paulistano lá no Paulistano, né? Então nós colocamos como planejamento uma vitória que seria importante para a gente. E aconteceu, né? O time jogou muito bem, principalmente terceiro e quarto. Encaixamos a defesa, a equipe conseguiu manter o bom aproveitamento de ataque e saímos com uma grande vitória aí para dar sequência nessa competição. É um jogo muito difícil, pero nós no terceiro quarto hicimos uma defensa en zonal diferente e graças a essa defensa pudimos remontar o jogo e ponernos en ventaja. E assim, os últimos minutos, jogar com um pouquinho mais de tranquilidade. Em Sorocaba, no fim de semana, mais uma partida das mais equilibradas. Vitória apertada de Rio Claro por 80-78.
Bastante equilibrados os jogos, como tem sido na maioria dos jogos. O bom é que a gente está sabendo, né, finalizar bem as partidas e vencendo os jogos como a gente havia pretendido. Então a gente tem que continuar dessa mesma forma, marcando muito forte, né, e qualquer possibilidade que tiver aí, a gente vencer os jogos para dar sequência na boa classificação que a gente está conseguindo. Álvaro foi o cestinha de Rio Claro com 15 pontos. Foi ele também quem mais pegou rebotes no jogo, 7 ao todo. Para o espanhol, tudo fruto do trabalho. Es el fruto del trabajo. Coincidió que ese yo jugué mejor, como podía haber sido otro jugador. En el time de Río Claro tem muchos jugadores que pueden decidir. Entonces el otro día me tocó a mí, otro día tocará a otro jugador. Nesta quinta-feira estarão frente a frente os dois opostos do grupo. De um lado, o Rio Claro, atual líder da chave. De outro, o Internacional de Santos, que segura a lanterna. A equipe de Santos vem jogando sem duas peças importantes machucadas, então pode ser que volte essa semana contra a gente. Então a gente não pode achar que o jogo vai ser fácil, não. A gente tem que trabalhar da mesma forma, com o mesmo empenho, defender bastante para que a gente consiga aí não ser surpreendido dentro de casa. Tá certo, falou aí o técnico, com certeza, não pode entrar achando que já ganhou, né, Rafa? Com certeza. O jogo é na quinta-feira à noite, então. Isso mesmo, né? Não é porque é o Lanterna que a equipe vai entrar com esse salto alto, né? Então, o jogo quinta-feira, 8 da noite, ginásio Felipe Caram, ingressos a preço único, R$10, vendidos aí diretamente na bilheteria. Lembrando, Janaína, que a partida, como todos os jogos até aqui, transmissão ao vivo pela Claretiana FM no 106,5. Quem for ao ginásio é só levar um radinho ou então o celular e ligar lá na Claretiana FM. Com certeza, só sintonizar. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã com mais informações do esporte. Valeu, Janaína. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã. Bom, e a seguir voltamos a falar de segurança com Adriano Marque, ele que é presidente da Comissão de Segurança da OAB. Um dos assuntos é o envolvimento de menores no mundo do crime, superlotação na Fundação Casa e as ações desenvolvidas para mudar este quadro. Eu volto já.